Antes de começar este novo dia, pare por alguns segundos. Permita que seu coração descanse na presença de Deus. E pense em uma pergunta. Você já sentiu que alguma coisa na sua vida simplesmente não foi justa? Talvez alguém tenha feito algo contra você. Ou talvez a injustiça tenha acontecido dentro da própria família. E existem injustiças ainda mais profundas. Pessoas que lutam diariamente para sobreviver. Talvez tenha chegado a esta oração pensando: Senhor, até quando? Se você conhece essa sensação, fique aqui. Porque o Salmo 72 apresenta uma verdade capaz de mudar nossa maneira de enfrentar este dia. O Salmo 72 apresenta uma visão de um reino marcado por justiça e paz. Ele fala de um governante que julga o povo com justiça. É uma imagem poderosa. Porque o ser humano sempre desejou viver em um mundo onde a justiça prevalecesse. Mas sabemos que, neste mundo, muitas vezes isso não acontece como gostaríamos. Por isso o Salmo 72 nos conduz para algo maior. Ele nos lembra que a esperança definitiva não está na perfeição das estruturas humanas. Nossa esperança está em Deus. Existe uma coisa especialmente perigosa na injustiça. Ela pode começar do lado de fora. Mas, se não cuidarmos do coração, pode entrar para dentro. Uma pessoa é injustiçada. Depois começa a guardar raiva. A raiva vira ressentimento. O ressentimento vira amargura. E, sem perceber, aquilo que alguém fez contra ela começa a controlar seus pensamentos. A pessoa acorda pensando naquilo. Vai dormir pensando naquilo. Revive a conversa. Imagina o que deveria ter respondido. Pensa no que poderia ter feito diferente. E a pessoa que causou a ferida talvez esteja vivendo normalmente. Enquanto isso, quem foi ferido continua preso ao passado. Talvez você esteja passando por isso. Se estiver, hoje Deus quer libertar seu coração. Isso não significa dizer que a injustiça não aconteceu. Significa entregar a Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. Porque existem batalhas que não precisam ser vencidas pela força da nossa própria mão. Existem situações que precisam ser colocadas diante do justo juiz. Uma das características mais bonitas do Salmo 72 é que o governante justo não olha somente para os grandes. Ele olha para os pequenos. Isso nos revela algo sobre o coração de Deus. O Senhor não mede pessoas como o mundo mede. O mundo costuma prestar atenção em quem tem poder. Mas Deus olha para o coração. Ele vê a pessoa que ninguém percebe. Talvez ninguém tenha perguntado como você realmente está. Mas Deus sabe. Talvez ninguém tenha percebido sua luta. Mas Deus percebeu. Talvez você tenha orado e pensado que sua oração desapareceu no silêncio. Não desapareceu. Deus ouviu. E aqui existe uma reflexão importante. Às vezes não é apenas a dor que machuca. É a duração da dor. Um problema durante alguns dias é difícil. Durante alguns meses, torna-se pesado. Mas quando uma situação permanece por anos, o coração começa a perguntar: será que algum dia isso vai mudar? Talvez exista alguém assistindo agora que está cansado de esperar. Mas o Salmo 72 nos convida a recuperar a esperança. Porque a justiça de Deus não depende da velocidade com que nós conseguimos compreender seus caminhos. Deus continua sendo justo mesmo quando não entendemos o processo. E Ele continua sendo bom mesmo quando ainda estamos esperando. O Salmo 72 também fala de paz. E essa palavra precisa ser compreendida profundamente. Porque muitas vezes pensamos: quando tudo estiver resolvido, então terei paz. Quando minhas contas estiverem pagas, terei paz. Quando minha família estiver bem, terei paz. Quando eu receber aquela resposta, terei paz. Mas a paz de Deus funciona de outra maneira. Ela pode existir antes da solução. Pode existir no meio da tempestade. Pode existir enquanto ainda estamos esperando.
A paz de Deus não é simplesmente uma vida sem problemas. É a certeza de que, mesmo em meio aos problemas, Deus continua conosco. Você pode estar enfrentando uma tempestade e ainda assim ter paz. Pode estar esperando uma resposta e ainda assim ter esperança. Pode não saber exatamente como tudo terminará e ainda assim confiar. Isso é fé. Existe uma aplicação ainda mais profunda no Salmo 72. Nós pedimos justiça. Pedimos paz. Pedimos que Deus transforme o mundo. Mas talvez o Senhor também esteja perguntando: e o seu coração? Por que queremos justiça para os outros, mais misericórdia para nós? Mas às vezes fazemos pequenas concessões. O reino de Deus precisa começar dentro de nós. Hoje podemos orar: Senhor, governa minhas palavras. Porque quando Deus governa o coração, a justiça começa a aparecer nas atitudes. A paz começa a aparecer nas palavras. A misericórdia começa a aparecer nas decisões. E aquilo que pedimos a Deus começa também a ser praticado através de nós. Então, como viver o Salmo 72 hoje? Primeiro, comece o dia entregando sua necessidade de controle a Deus. Você não precisa resolver tudo hoje. Segundo, não permita que uma injustiça transforme seu coração em um lugar de amargura. Busque justiça quando necessário. Terceiro, seja uma resposta de Deus para alguém. Talvez alguém precise de uma mensagem sua hoje. Talvez simplesmente precise que você pergunte: como você realmente está? Quarto, leve paz onde você passar. Antes de responder com irritação, pare. Antes de discutir, ore. Antes de falar algo que pode ferir, pense. Talvez a paz que você pediu a Deus seja justamente a paz que Ele deseja derramar através de você. Se você chegou até aqui e deseja começar este dia colocando sua vida debaixo do governo de Deus, deixe o seu like neste momento. Escreva nos comentários: pessoa com as mãos postas, Senhor, governa minha vida com tua justiça e tua paz. E quando outras pessoas virem sua declaração, poderão também orar por você. Permaneça até o final. Porque agora vamos transformar essas palavras em oração. Pai. O Salmo 72 nos lembra daqueles que sofrem. Por isso, nesta manhã, queremos interceder por essas pessoas. Visita quem está passando necessidade. Abre portas para quem não sabe como conseguirá sustentar sua casa. Abençoa aqueles que procuram trabalho. Dá provisão para as famílias que estão enfrentando dificuldades. Que não falte uma mão estendida no momento certo. E faz de nós também instrumentos dessa resposta. Mostra-nos quem precisa de ajuda. Talvez o Senhor queira usar nossa vida para aliviar a dor de alguém. Dá-nos sensibilidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.